a perícia realizada no celular de Daniel Vorcaro, o ministro Dias Toffoli confirmou que é sócio da empresa que administrava um resort no Paraná e que manteve negócios com o cunhado do empresário. Vamos voltar a Brasília conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre as explicações que foram apresentadas pelo ministro Dias Toffoli. Janaína. Cássius, o ministro Dias Toffoli, pela primeira vez, né, ele admitiu que é sócio de uma empresa com 2 irmãos, uma empresa que já teve uma participação societária no grupo Taiaiá, daquele resort que fica no Paraná. Inclusive, a gente já vinha andando já há vários dias que esses 2 irmãos do ministro Dias Toffoli tinham vendido essa parte societária a fundos de investimentos que são ligados ao Banco Master, geridos pela antiga REAG, que inclusive é também investigada em outra operação, que é a Operação Carbono, que envolve lavagem de dinheiro no sistema financeiro, ligando também ao PCC. Então, nessa segunda nota, o ministro esclareceu exatamente essa participação societária. E ele disse o seguinte, que essa empresa se chama Maridite, é uma sociedade anônima, capital fechado. Diz também nessa nota o gabinete do ministro que a lei orgânica da magistratura, a LOMAN, permite que juízes, magistrados sejam sócios de empresas, só não permite que eles administrem essas empresas diretamente. Nessa nota também diz o seguinte, que a empresa Maridite foi integrante do grupo Taiaiá até fevereiro de 2025 e que o ministro Dias Toffoli, ele pegou a relatoria do caso Master no dia 28 de novembro do ano passado, também de 2025, ou seja, não fazia mais parte do grupo Taiaiá. Diz também essa nota que a participação foi encerrada por meio de 2 operações sucessivas, que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal, que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. E aí, por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro. Só para concluir, Cássio, uma atualização sobre a reunião entre os ministros e o presidente do STF, Edson Fachin, acabou de terminar, tá? Foi muito rápida, durou mais ou menos ali 15 minutos, porque o ministro Gilmar Mendes acabou de sair daqui dizendo que a reunião terminou, que foi muito rápida. Daqui a um pouquinho o STF pode acabar publicando um esclarecimento, um comunicado com relação ao que se deu o resultado dessa reunião, viu, Cássio? E a gente envia aqui para vocês assim que sair algum comunicado. Com você. Combinado, Janaína. Obrigado pelas informações. Então, você de casa, ligado, então, todas as informações em relação ao escândalo do Banco Master. Terminou, neste momento, a reunião entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi convocada pelo presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, ainda durante a sessão à tarde. Essa reunião começou por volta das 5 horas da tarde. Teve uma pausa às 7, voltou às 8, mas agora, como a Janaína trouxe a informação, foi muito rápido esse retorno, durou apenas 15 minutos e a gente fica agora no aguardo se o STF vai divulgar ou vai publicar algum esclarecimento ou se teve alguma decisão em relação ao ministro Dias Toffoli. Dora Kramer e Nelson Kobayashi, é importante a gente entender agora também os próximos passos. É claro que já a gente vai desmembrar isso, mas por todo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli não tem agora, pelo menos a competência de simplesmente afastar Dias Toffoli. Ele precisa levar para o pleno, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal precisa decidir se ele vai ser, se confirmar a suspeição dele na relatoria do caso do Banco Master ou se ele deve continuar na relatoria. E isso foi importante, essa discussão, essa conversa entre todos os pares para chegarem a um entendimento. Provavelmente Dias Toffoli já sabe o caminho que os seus colegas, que seus pares vão tomar a partir de agora. É um caso que tomou uma proporção muito grande, inclusive hoje ainda, numa semana, até mesmo no mês agora de fevereiro, onde estava sendo discutido a questão do Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, e tudo isso acabou acontecendo agora. Dora, eu quero te ouvir. A gente falou agora, do próprio Dias Toffoli dobrando a aposta e ele não deu indícios de que vai recuar ou de que quer deixar a relatoria. E isso pode gerar, inclusive, um constrangimento, um mal-estar muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli não quer, Dora, na sua visão, mostrar uma fraqueza pública e deve seguir até as últimas consequências? Olha, ele tem pouco espaço agora para atuar, Primeiro que deixou para admitir que é sócio na tal da empresa agora, depois que a empresa trouxe a público, que a Polícia Federal levantou suspeição. Por que não disse? É tudo tão normal, tão bacana, tão legal. Por que não disse desde o começo, Então, uma das possibilidades é o próprio Toffoli se declarar suspeito, porque nessa altura tinha uma outra, lembra? Semanas atrás,
levar o processo para a primeira instância, isso já está vencido, já é insuficiente, porque os sinais, as evidências de conflitos de interesse que apareceram de lá para cá deixaram o Toffoli numa situação muito ruim. Os colegas, lembra que teve, no início até defenderam eles, mas esse clima de apoio foi substituído por constrangimento e pela avaliação de que sim, o Toffoli tem que sair. Eu não sei se bastaria sair só da relatoria, porque agora o comportamento dele foi se agravando, as evidências foram se avolumando a tal ponto que ele mesmo criou uma teia de suspeições muito graves em torno de si. Ele podia ter evitado isso lá no começo, mas talvez no intuito de se proteger, na soberba de que poderia controlar o processo, acabou se atropelando, não tem saída. E se eu interpretei bem o que o Kobayashi falou no comentário dele, a conclusão é que Toffoli sai. Resta saber se por bem ou por mal. Eu acho que é isso mesmo, o Kobayashi chegou a falar isso. Isso ele deve sair, isso deve acontecer, e o Kobayashi estava cobrando que seja feito isso o mais rápido possível, né, Koba? Sim, para não contaminar ainda mais a investigação, né, Cássio, Dora, porque a gente está falando da maior fraude que se tem notícia recente nesse mercado, né, do bancário, enfim, são bilhões e bilhões que envolvem não só a iniciativa privada, mas banco público, autoridades políticas, autoridades do judiciário, enfim. E aí a situação do Dias Toffoli agora, parece que perante essa reunião, não é só receber informações também, receber cobranças, receber confronto. Esse ato dele, de hoje, de pedir todas as informações para o seu gabinete, imagino, tenha sido como meio de se preservar, se defender, se armar também para falar, se eu cair, talvez tenha quem caia também. Aqui, dentre tantos poderosos, porque o Dias Toffoli não é o único citado nas investigações, principalmente da imprensa, que tem feito um excelente trabalho em relação a esse caso. Ele não é a única autoridade que tem o que se explicar. Tem outras autoridades do presente e ex-autoridades também. Então, talvez seja neste ponto que esteja se ancorando, se amparando o ministro Dias Toffoli, para falar que talvez não seja ele o sozinho a ser o sacrificado. Se ele cair, vai querer levar alguém junto.